Om. Neste começo do ano de 2017, na graça da divindade, será bom interrogar-nos sobre o sentido da vida, tanto pessoal como geral, como mundial, seja mesmo como de Portugal. Nem que seja por estarmos num momento alto, inicial, e temos pela frente de nós 365 dias aptos a serem trabalhados, fecundados, desenvolvidos, expandidos neles e em nós e nos outros. A maravilha da graça e da abundância e da fertilidade divina vai nos proporcionar 365 dias, certamente com momentos menos fáceis e que vão exigir de nós mais esforço, mais perseverança, mais paciência, e outros de grande iluminação, compreensão, amor. Que estes possam ser cada vez mais melhores e mais profundos. Eis os nossos desejos. Esta questão do sentido da vida, porque nascemos nós ou porque vivemos nós, é algo que há séculos e séculos os seres humanos se interrogam. Alguns tendo respondido a ele, ao mistério da existência, e talvez possamos compreender que somos nós que temos que dar verdadeiramente o sentido à vida. Tal como a ciência prova que mesmo o observador científico influencia a própria experiência que é observada, assim muito mais nós, no modo como vemos e sentimos o mundo, estamos a adaptá-lo dentro de nós e estamos a influenciá-lo exteriormente a nós. Ter então uma cosmovisão harmoniosa, na qual não estejamos só nem anárquicos, mas ou dentro de uma sinarquia, ou seja, dentro de uma ordem com princípios. Essa é uma visão que devemos cultivar diariamente, pois são tantas as forças caóticas e dispersantes que nos envolvem que por vezes somos levados a perder um pouco o oriente, o norte da nossa vida. Então é a meditação, essa prática adequada e recomendada para sintonizarmos mais o nosso interior e essa sinarquia, ou se quisermos ainda, essa hierarquia de seres que está acima de nós e que nos pode inspirar e guiar. Referiremos os antepassados, os guias e mestres com os quais possamos ter mais relação, ou ainda os mestres da tradição espiritual portuguesa, da tradição perene, e, finalmente, os anjos e o arcanjo de Portugal, ou os arcanjos. E, por fim, certamente, a divindade nas suas múltiplas faces, deuses ou deusas, conforme, ao longo dos séculos, os seres humanos criaram formas e vestimentas para a chegada até nós
dos raios divinos de formas que nos inspirem, que nos agradem. Esta meditação, que deve ser feita com regularidade, implica então uma prática, preferência diária, na qual possamos interiorizar-nos e começarmos a sentir mais como ser espiritual dentro de um corpo e de uma alma muito volátil, muito em mutação constante devido aos seus pensamentos, sentimentos, actos e às múltiplas impressões sensoriais que lhes chegam, hoje em dia muito multiplicadas pelo fácil acesso a todo o mundo que a internet e os meios de comunicação nos permitem, mas que também, além desse aspecto de maior informação e conhecimento, causam também maior perturbação e sofrimento, por vezes, que não deveria ser tão presente na nossa egrégora, na nossa aura energética, intencionada em certas direções, em certos princípios, seja vertical, seja horizontal. Então, podemos concluir que o sentido da vida tem sempre esta dupla direcionalidade, interior-exterior, vertical-horizontal, profundidade, altitude. Ou seja, temos que conseguir mergulhar no nosso interior, no nosso inconsciente, no nosso coração, e temos também saber nos elevar nas alturas da divindade, dos anjos, dos mundos celestiais e espirituais, ainda que seja pelo nosso ser interior e pelo nosso interior e pelo nosso coração e olhar interior que tal acontece. E depois, um constante estudo que é feito através do diálogo, da leitura, da escrita, da contemplação, da visão, e pela qual vamos adquirindo mais forças luminosas de amor, de devoção, de gratidão, virtudes importantes de serem trabalhadas e desenvolvidas, de tal modo que o próprio sentido da vida é também o desabrochar de um corpo espiritual mais desperto, mais virtuoso, mais luminoso, mais corajoso. Isso será o que em algumas tradições se chamava o corpo de glória, Shvarnat, na tradição persa, ou o corpo de luz dos gregos, o Algohaides, ou o corpo de ressurreição no cristianismo. Sabermos então trabalhar neste sentido diariamente, sabendo discernir o que é o bem e o que é o mal, relativos certamente, mas para o nosso avançar virtuoso e harmonioso nos vários sentidos, é então uma tarefa bem inteligente, bem exigente e que muitas vezes é secundada pelo contributo do nosso inconsciente, nos sonhos ou nas imagens que nos revela, ou também os próprios seres espirituais já desencarnados que nas nossas meditações nos podem inspirar ou guiar. É, pois, o sentido da vida um sentido criativo, porque estamos todos num todo e este trabalho que fazemos é um trabalho da própria humanidade. A humanidade vai desenvolvendo mais consciência, mais virtudes, mais qualidades, e é a luta contra as forças negativas que tentam diminuir e destruir isto, que também uma parte da vida se concretiza. E não devemos fechar os olhos a essa necessidade de sabermos vencer as forças da depressão, da tristeza, do mal, do ódio, da vingança, que são ainda tão poderosas em tantos seres e em tantos estados políticos. É assim uma grande orquestra que deveria tocar mais harmoniosamente em sintonia com a famosa música das feras que Pitágoras intuiu
e que corresponde, de facto, a uma voz da consciência do bem, como Antero Quental também tanto desenvolveu e nas suas cartas tentou impulsionar nos seus amigos, chamando mesmo numa linha do culto do Espírito Santo de Joaquim de Fiora, do século XIII, o Evangelho Eterno. Aquele Evangelho, ou Boa Nova, que tem sempre páginas brancas para que a humanidade e cada novo ano, como este 2017, possam ser escritos e trabalhados por nós, sozinhos, ou nas nossas famílias, ou então em pequenos grupos, que deveriam existir mais, harmoniosos, profundos, mesmo que fossem só pela internet, pelo Facebook, pois estes meios de comunicação deveriam ser mais aprofundados e mais utilizados de formas aprofundantes do sentido da vida, intensificantes das atividades e das reações mais adequadas que algumas pessoas podem fazer, seja apenas psiquicamente, animicamente distantes, mas em sincronia, ou juntando-se mesmo, em certos momentos, como eu via durante este ano, em defesa do abate indiscriminado que a Câmara Municipal de Lisboa estava a fazer e que ela e outros costumam realizar com uma impunidade e com uma insensibilidade que são verdadeiramente criticáveis no século XXI e no ano 2017. Ano 2017, que tem esta curiosa terminação do 17, que no Tarot, um livro de imagens arquétipas do Ocidente bem importante, tem a carta, ou a lâmina, ou o arcano da estrela. Uma carta bem fazeja, uma carta muito auspiciosa. E depois podemos admitir que há condições para podermos fazer desabrochar mais a estrela do espírito, que é o nosso próprio espírito, a nossa própria essência, e a luz divina que perpassa e alimenta todos os espíritos e todos os seres, seja inanimados como animados, e a todos dando algum tipo de inteligência e de amor, que está na base da lei da atração e da repulsão, e que nós deveríamos saber intuir mais e saber, de facto, trabalhar corretamente, cavalgar bem os momentos únicos que nos acontecem na vida, como a tradição shintoísta e japonesa afirma nessa famosa dito Ichigo. Ichi é um momento único na vida e que são realmente acontecimentos que se passam, manifestações, encontros, exposições, diálogos entre pessoas, capacidades das pessoas se unirem para realizar um livro, uma exposição de pintura, uma meditação, uma caminhada. É fundamental esta capacidade de nós intuirmos mais as afinidades que devem ser trabalhadas para melhorar a alma do mundo e que serão abençoadas pelos respectivos anjos da guarda e pela ordem cósmica. Dá de se ver então que este sentido da vida é algo que exige uma grande criatividade, uma grande aspiração de amor e de felicidade e que nos deve fazer sair dos nossos traumatismos, das nossas comodices, das nossas grupices e partidarites, todo esse tipo de formas energéticas que prendem as pessoas e que as diminuem e que enfraquecem, portanto, o sentido da vida terrestre. O sentido da vida terrestre tem no seu ponto mais elevado, certamente, a iluminação, certamente relativa, mas uma iluminação maior de cada ser, uma capacidade de ele estar mais ligado à fonte da luz e do amor, à fonte divina, do seu interior mais profundo. Algo difícil. Estamos tão extrovertidos que, de facto, olhamos só para fora da caverna e não olhamos para dentro da gruta do coração. Os nossos olhos
estão demasiado virados para o exterior. E mesmo o olhar espiritual, em geral, é sempre posto posterior e não conseguimos verdadeiramente ver mais interiormente. E se ver e sentir e aspirar interior é fundamental para que a divindade deixe de ser uma crença, mas se torne uma vivência, uma presença, um conhecimento, uma gnose interna. Esse será talvez o sentido maior da vida, restabelecermos ou conseguirmos a ligação com a divindade e arrasarmos no cosmos como seres de luz e irradiantes de luz e de amor. Seja, pois, 2017 um ano para cada um de nós e em uníssono com a tradição espiritual portuguesa, com o Arcanjo de Portugal, para Portugal, um ano de maior harmonia, de maior irradiação, de pequenos grupos, de pequenas vozes que sabem apoiar e convergir, pois essa é uma das características principais da grande alma portuguesa, sua capacidade afetiva da conversa, do diálogo, de encontrar soluções, da conversa do convergir para um centro comum, um centro que é a luz, o amor e a verdade, e que é o cálice do Santo Graal, que está no coração de cada um de nós e que surge nas mesas redondas, ou seja, quando os grupos se conseguem reunir e não estão em formas de quadraturas de oposições, mas conseguem fluir harmoniosamente num círculo completo, no anel da graça, com trígonos constantes entre as pessoas que dialogam numa busca da verdade e numa aceitação que a cada momento essa verdade e a inteligência pode passar mais por um ou por outro ser que, pelo seu esforço, pelo seu trabalho ou pela sua sensibilidade, inocência e pureza, se abre mais, está mais aberto ao campo unificado de energia consciência, que é o chamado Espírito Santo. E num país que tem uma tradição tão grande do Espírito Santo, ainda que em geral mais superficialmente e mais apenas em celebrações exteriores, há que trabalhar bem esta dimensão em grupo, de fazer como na tábua redonda, invocada já por Fernão Lopes, nas vésperas da Batalha de Aljubarrota, em relação ao rei Artur e aos 12 que se encontravam à volta de Dom João, nesse momento importante de independência, de tradição cultural e espiritual e nacional portuguesa, possa acontecer entre nós, em pequenos grupos, e assim o Santo Graal. E Portugal tem algo desse nome, em Portos Graal, um porto do Graal, ou ainda portadores do Graal, que cada um de nós pode ser, se desenvolva mais e brilhe e irradie mais. Seja, pois, então 2017 um ano de maior estudo e conhecimento dos mistérios da vida também, toda esta inter-relação entre a ciência moderna e a espiritualidade e os mundos subtis e o inconsciente e os sonhos e as energias e a cura são fundamentais de ser desenvolvido por todos nós. E deve haver, portanto, muito menos alienação nos desportos, nos jogos. Faz pena como é que tanta gente ainda já com inteligência e consciência se deixa alienar e perder a sua alma em tanta infantilidade, em tanto jogo infantil e de criança, com o mundo a arder, como nós vemos, com tantas guerras, tanta opressão, tanta manipulação dos média. As pessoas têm que saber reagir e não podem estar tão passivas diante da televisão ou de jornais, 90% deles completamente apanhados por grupos de pressão ligados com o dinheiro, com os armamentos, com as farmacêuticas, com as petrolíferas, com os agroquímicos, com grupos financeiros poderosos que regem a maior parte dos governantes e políticos e financeiros e gestores e que depois compram e pagam
generosamente a todos os que servem para distrair a população mundial, e são também 80% dos desportistas, ou dos atores, ou dos músicos. Graças a Deus que há cada vez também mais gente consciente desta manipulação e tenta reagir, e tenta se unir, e tenta fazer atos mais harmoniosos e mais em prol da natureza, através da ecologia, do vegetarianismo, do vegan, da alimentação biológica e orgânica, que vai crescendo e que vai fazendo diminuir a necessidade e dependência tão grande de medicamentos e de hospitais, porque o homem, ser humano, deveria saber curar-se mais por si próprio, pela sua alimentação, pela sua vida harmoniosa, e não através de vidas tão desarmoniosas, tão carregadas de álcool ou de alta música, altos berros, que depois vai provocando destruições cerebrais e a necessidade de medicamentos, hospitais, etc. Sabermos ter uma vida mais em contato com a natureza, felizes dos que podem viver mesmo na natureza nestes séculos XXI e neste 2017, certamente é de se realçar. E por isso que saibamos defender o que há ainda de natureza nas cidades, face às Disneylandas que vão tentando impingir-nos numa mira sempre de um turismo de massas e no fazer dinheiro através de taxas e de impostos sobre todos os que vêm às cidades, sobretudo para comer ou para consumir superficialidades. Não deveria ser esse o turismo de Portugal, um turismo bem mais profundo, que deveria ser apresentado, ligado com a sua tradição, com a sua cultura, com os seus monumentos, com a sua criatividade, em workshops, em viagens, em peregrinações, em diálogos e colóquios, mas esperemos que aos poucos os valores culturais e espirituais de Portugal possam ser mais partilhados aos outros povos, num diálogo de mesa redonda, pois a Rússia tem uma tradição também fabulosa da sua espiritualidade, ou dos seus contos populares, ou dos seus mestres de pintura, Bilibin, um desenhador fabuloso de contos tradicionais, Nikolai Rerish, um mestre dos mestres na espiritualidade e na ligação com os mundos distantes e as montanhas, cheio de pathos, de vibração transmissora, com que acompanhou e viveu também esses livros interessantes e valiosos do Agni Yoga, ou Soloviev e Berdiaev. E estou a falar da Rússia apenas porque uma má política influenciada por os Estados Unidos, pela NATO, de fazer um bullying com a Rússia, só tem criado problemas e perturbações à livre circulação de energias e de amor e de trocas, em vez de estar a fomentar constantemente gastos nos armamentos absolutamente desnecessários, quando se poderia, com esse dinheiro, criar muitas fábricas, muitas escolas e universidades, seja na Europa, seja sobretudo no Médio Oriente ou no Norte da África, e impedir o caos que se vive lá, em grandíssima parte fomentado e criado pelas potências ocidentais e sauditas e israelitas e turcas, que criaram realmente o caos naquela zona. Estamos a ver o grande desafio para as Nações Unidas, onde temos agora um português a presidir, António Guterres. Invoquemos sobre ele as bênçãos da tradição espiritual portuguesa, seja o Camões, seja o Fernando Pessoa, seja o Antero de Cantal, nos seus idealismos e nas suas demandas de uma humanidade mais livre, mais consciente, mais justa, possam inspirá-lo e ajudá-lo a vencer as múltiplas forças negativas e obstrutivas que ele vai encontrar. Nós participarmos nesta luta
pelo menos de volta e meia, intelectualmente, mentalmente, psiquicamente, enviando energias de lucidez e de paz e de diálogo entre os povos para que desapareçam esses conflitos que muitas vezes são facilmente resolvidos pelo entendimento coletivo à luz da verdade e do amor. E é isso que tem que vencer sobre os nacionalismos ou imperialismos excessivos que têm dominado a humanidade, mas que, graças a Deus, à internet e aos hackers têm sido posto em causa e tem sido desmascarado grandemente, como assistimos ultimamente nas eleições dos Estados Unidos, e devemos valorizar esses homens como Julian Assange e Snowden pela sua grande coragem e por outros de darem quase que a sua própria vida em prol da liberdade de consciências, de comunicação, de diálogo e não de uma opressão e de uma hipocrisia tão grande. Estamos a ver que o sentido da vida é bem complexo e devemos saber trabalhar no exterior pelo bem, pela verdade, pela justiça, mas também conseguimos fazer este trabalho interior de nos entregarmos mais ao mundo espiritual, ao coração, às formas harmoniosas que podemos contemplar dos mundos espirituais, formas arquétipicas e geométricas, e avançar para os caminhos elevados da realização espiritual interior que falámos ao princípio e que nos afastamos agora um pouco nesta crítica maior ao estado do planeta. Mas devemos falar nisso porque, de facto, a anima mundi, a alma do mundo, existe, chamada Dahena na tradição persa, o arcanjo da terra, e esse ser quer certamente que haja muito menos sofrimento, que não haja tantas crianças a serem mortas no Iémen pelo imperialismo da Arábia Saudita, apoiado pelos negócios das armas de Inglaterra. E, portanto, nós devemos, por um lado, saber olharmos para o mundo espiritual e divino e trabalharmos diariamente, mas também denunciar um pouco e opor-nos e tentarmos que os políticos estejam mais abertos ao mundo espiritual. É natural que aos poucos vá havendo isso e, portanto, é evidente que o nosso trabalho maior é a nossa relação interior, a nossa acalmia, a nossa prática diária de comunhão, os nossos momentos de gratidão e devoção à divindade e à maravilha do universo e da Terra, que bem tratada, bem cuidada, poderia ser muito mais maravilhosa e muito mais causadora de felicidade e de beatitude, como é nos níveis espirituais ou em alguns paraísos terrestres que ainda existem. Possam então todos os seres da Terra serem mais felizes em 2017 e possamos nós contribuir também, desabrochando mais o Espírito. Tu és o Espírito Divino, eu sou o Espírito Divino, numa unidade de amor. Om Ha Hum.